Seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de História Contemporânea do século XVIII ao século XIX. Eu sou o professor Fábio Luiz da Silva e nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante que são as consequências sociais, econômicas e culturais da Revolução Industrial. Então vamos lá no slide, por favor. Então, veja só, expansão industrial e imperialismo, né? Esse é o tema aí da nossa aula de hoje. Então, veja só, o nosso contexto, né? Então, sempre lembrando que contexto é aquele cenário no qual um determinado evento, um determinado fato histórico acontece, aquilo que pode explicar um recorte da história que você esteja realizando, tá? Então, aqui o contexto, evidentemente, é a própria Revolução Industrial. Então, nesta imagem, nós temos uma representação da Revolução Industrial. O que significa a palavra representação? Representação significa estar no lugar de alguma coisa. Um ator, por exemplo, está no lugar daquele personagem que ele está representando. Os políticos representam o povo, estão no lugar do povo. Então, veja só, aqui nós temos uma representação da Revolução Industrial, tá? Então, a questão do aço, a questão dos trabalhadores, né? A questão das transformações da própria imprensa, que nós temos um jornal, as pontes de aço e assim por diante, tá? Então, a Revolução Industrial, ela cria um novo paradigma, tá? Paradigma é uma maneira de encarar alguma coisa, aquilo que é a maneira hegemônica de perceber ou de fazer algo, ela é um paradigma, tá? Então, ele vai mudar o paradigma, que era um paradigma da sociedade agrária para uma sociedade agora industrial. Então, o paradigma muda, né? O paradigma produtivo, como é que se produzem as coisas entre o século XVIII e XIX. Então, esse é o contexto das transformações criadas, né? O paradigma, como é que nós pensamos aquilo que é produzir, aquilo que é fazer. Então, até o século XVIII, né? Até a Revolução Industrial, o paradigma era o paradigma agrário. A produção, quando você falava em produção, você falava em produção agrícola. O trabalho de fabricação de coisas era o artesanal. Você fazia objeto por objeto, produto por produto, não era ainda essa produção em série, em grande quantidade, produção em massa que nós temos com a Revolução Industrial. Então, esse é o cenário no qual nós vamos trabalhar o conteúdo, tá? A própria transformação na vida das pessoas, porque a Revolução Industrial não é apenas uma mudança na forma de produzir, não é só porque te colocou máquina lá para produzir aquilo que era feito antes manualmente, individualmente, mas é porque a máquina, a existência da máquina e da tecnologia, porque não é só a máquina, mas é o modo de produzir também é transformado, não é? Isso vai causar transformações em muitas outras áreas, transformações políticas, transformações sociais, então o embate entre burgueses e proletários, e consequências, inclusive de nacionalidades, não é? Porque há um incentivo à conquista de grandes extensões de terra em outros continentes. Então, os países europeus, como a Inglaterra, a França, vão conquistar outras regiões do mundo. E, por fim, transformações culturais, na forma como as pessoas viam o mundo, na forma como as pessoas viam a religião, na forma como as pessoas encaravam o tempo, o espaço e uma série de outras transformações culturais que vão sendo estabelecidas aí ao longo do século XVIII e principalmente do século XIX e acabam chegando até os nossos dias. Então, tem que estar, esse é o cenário, esse é o pano de fundo que vai explicar os fatos que nós trabalharemos, então, na aula de agora. Tudo bem? Então, vamos lá para o slide? Então, agora a gente pode passar para o nosso primeiro conceito. Então, o nosso primeiro conceito aqui é
primeira revolução industrial. Normalmente nós dividimos, né, a revolução industrial em primeira e segunda revolução industrial. Algumas vezes vocês vão também ouvir falar da terceira revolução industrial, até a quarta revolução industrial. Mas clássico aqui é a primeira e a segunda revoluções industriais. Então essa primeira aqui corresponde, claro, à primeira fase, né, de 1750, século XVIII a 1860, meados aí do século XIX. Tá? Então veja só, as transformações do modo de produzir. Tá? Então, o que acontece nesse momento aqui? Quais são as grandes transformações que marcam essa primeira fase? Primeiro, as máquinas entram em cena. Tá? Então, não havia máquina antes da Revolução Industrial. Claro que havia certos tipos de mecanismos, né, como moinho, né, rodas de água, havia, né, certos mecanismos antes. Mas aqui nós estamos falando de máquinas que produzem praticamente sozinhas os produtos, tá? Então são uma categoria de máquina diferente, aquilo que realmente nós chamamos de máquina, não é? Aquilo que pode trabalhar sozinho. Tá? Então, nós colocamos um motor, né? Tá? Geralmente aqui nesse caso um motor a vapor. Então esse motor vai mover uma roda, tá? E essa roda então vai mover qualquer tipo de máquina que seja anexada a esse motor. Então, pode ser uma máquina de produzir tecido, uma máquina de produzir fio, uma máquina para produzir jornal, por exemplo, né? Os jornais impressos, né, da forma como nós entendemos hoje, também é do século XIX. A imprensa cilíndrica, né, a máquina de imprimir em forma de cilindro, então a folha de papel passava por aqui, ó, e era impressa, né? O que girava esse cilindro aqui que imprimia esse papel? Um motor a vapor. Tá? Então, é uma nova forma de você produzir. Então, agora você pode produzir um livro, um jornal, em grande quantidade por conta das rotativas. E chama rotativa porque ela roda, né? Ela é rotativa porque ela gira. E gira por quê? Porque tem um motor, no caso aqui, um motor a vapor, tá? Outra mudança vai ser a divisão do trabalho. Enquanto no trabalho artesanal nós temos, né? Vamos supor aqui um sapato. Vamos desenhar um sapato aqui, ó, um sapato, né? Sapatinho, né? Um sapateiro fabricava o sapato inteiro, né? Na indústria agora não. Então um só corta o couro, o outro prega, o outro cola, o outro inverniza, o outro dá brilho, outro coloca o cadarço, outro coloca na caixa e outro vende. Então a divisão do trabalho, que nós estamos tão acostumados hoje, não é? Em muitas indústrias, em muitas fábricas, em restaurantes, não é? Esses restaurantes do tipo fast food, por exemplo, multinacionais, de hambúrgueres, por exemplo, o trabalho é feito na base da divisão do trabalho. Tem um que só frita batata, outro frita hambúrguer, outro põe a margarina no pão, sei lá, a maionese no pão, outro coloca o molho, outro faz, enfim, cada um faz uma coisa. É a divisão do trabalho, tá? Mas veja só, não é só porque divide o trabalho, mas é que isso implica uma série de coisas. Por exemplo, né, a alta especialização do funcionário. Tá? Então o funcionário fica muito bom naquilo, então ele já não sabe mais fazer o produto inteiro, ele sabe fazer um pedaço do produto. Isso também permite o salário mais baixo, permite uma substituição mais rápida, né, pelo empregador desse funcionário, porque é uma atividade muito mais simples, e quanto mais simples a atividade, melhor. Essa é a ideia da divisão do trabalho. Tá? Nós dividimos um processo na menor parcela possível de atividade, a menor parcela possível de atividade, tá? Você tem que fazer o máximo de produto em menor tempo. Então, tudo isso a divisão do trabalho vai permitir. E hoje é uma coisa tão óbvia, tão comum, que a gente não lembra que houve época que isso não existia, né? Que um trabalhador fazia tudinho, tá? Temos também nesse período da primeira Revolução Industrial o pioneirismo inglês, né? Pioneirismo significa que é o primeiro. Então os ingleses foram os primeiros a realizar a Revolução Industrial, tá? Então eles tinham capital, ou seja, tinham dinheiro para investir, tinham matéria-prima, tinham um sistema de transporte naval e de rios, de canais,
trens, enfim, eles tinham mão de obra, eles tinham mercado consumidor, né, eles tinham um reino já propício a isso, a burguesia já estava no poder, então a Inglaterra tinha todas as condições para ser o país pioneiro na Revolução Industrial. Depois vieram outros, a França, a Alemanha, mais para frente, Estados Unidos, o Japão, né, outros países foram se industrializando, mas o pioneirismo aqui é inglês, tá? A indústria têxtil é a primeira indústria, né, o primeiro ramo da economia que se industrializa, tá? Então, produção de fio, né, as máquinas de fiar, que fazem fio, e as máquinas de fazer tecido, né, os teares mecânicos, né, são os primeiros aí a serem industrializados, tá? Então, aqui nós temos uma imagem que representa bem isso, olha só, o carvão, né, era fundamental, tanto o carvão vegetal quanto o carvão mineral, tá? Fundamental para o funcionamento das máquinas. Então veja aqui, uma dessas aqui, né, as chaminés aqui, ó, das fábricas, não é? Então, você precisa de energia para mover a máquina, essa energia vem então do carvão, né? Tanto o carvão vegetal das árvores quanto o carvão mineral, tá? Aqui uma máquina para semear, olha só, 1731. Há também a mecanização da lavoura, claro que não é a mecanização da intensidade que é hoje, né? Gigantescas máquinas colheitadeiras, mas já há uma mecanização também da lavoura. Isso, inclusive, possibilitou transformações tecnológicas na lavoura, inclusive possibilitaram a própria Revolução Industrial pelo aumento da oferta de alimentos, tá? Porque muitas pessoas, né, que trabalham no campo vão para a cidade para trabalhar na indústria. Então houve um aumento da produção agrícola, novas formas de produzir, novas raças de animais, inclusive, né, bois maiores, vacas que produziam mais leite, e há também semeadoras, máquinas que vão semear, o início das colheitadeiras, há uma certa mecanização também da lavoura aqui nesse período, tá? E aqui então o trem a vapor, né? Um esquema aqui dos primeiros trens a vapor, ainda bem no início ainda, né? Que nada mais era do que uma caldeira em cima de uma roda, né? Uma caldeira, gente, para quem não sabe o que é uma caldeira, pensa numa panela de pressão. É isso, panela de pressão é uma caldeira. Então é a pressão do vapor, a força do vapor, né? Que vocês, quem tem panela de pressão em casa sabe que gira lá aquele peso que tem em cima da panela, né? Ela movimenta a tampa da chaleira. Então, se você deixa uma chaleira lá no fogo e ela funcionando, né, o vapor tem força. Alguém percebeu isso e resolveu, então, construir um motor. Os primeiros motores a vapor, eles eram para as minas, para te bombear as águas que havia nas minas. Aí alguém teve uma ideia, mas se isso bombeia a água da mina, isso pode mover alguma coisa, tá? Então vai criar aqui, ó. Então vai ser movido essa engrenagem, e essa engrenagem então vai mover as rodas do trem. E vai mover roda de qualquer coisa, tá certo? Então é isso sobre essa questão aí. Primeiro tópico aqui da questão da Revolução Industrial. Podemos ir adiante. Muito bem, ainda sobre a primeira Revolução Industrial, 1750, 1860, nós vamos agora falar um pouquinho sobre o liberalismo, tá? Do Adam Smith, tá? E os cercamentos, né? O surgimento da mão de obra livre. Vamos começar aqui com o Adam, né? O Adam Smith, tá? Veja só, o liberalismo é a teoria, é o fundamento teórico que explica e justifica o capitalismo. Então, sempre que nós falamos em capitalismo, nós estamos falando da forma econômica, tá? A forma como as coisas são produzidas, como é que as coisas que nós precisamos são produzidas. Então, por exemplo, no capitalismo, que é o sistema que ainda nós estamos, e permanece existindo no mundo até hoje, não é? Como é que são produzidas as coisas? As coisas são produzidas pelo trabalho assalariado, né? Então, a camisa aqui do professor Fábio,
né, as coisas que estão aqui no estúdio, a carteira onde você está sentado, a cadeira onde você está sentado, a televisão, né, o monitor, aí o aparelho, o data show, enfim, tudo isso, gente, é produzido então pelo trabalho assalariado. Alguém fez aquilo lá, ou várias pessoas fizeram aquilo, naquele sistema de divisão do trabalho, e elas receberam um salário por aquilo ali. E vão pegar aquele salário e vão gastar o salário comprando coisas que elas precisam. Tá? Então o operário que fabricou, né, essa camisa, ele pegou o salário dele no final do mês, foi comprar pão, leite, pagou aluguel, comprou gás, né? Comprou lá o tênis pro filhinho, comprou o caderno para o filho ir para a escola, enfim. E aí esse dinheiro saiu do patrão, foi para o empregado então foi para um outro patrão que por sua vez vai pagar o seu empregado. Então aquele caderno que foi comprado por esse funcionário, mas também foi feito por uma outra pessoa que também recebeu um salário. E assim a sociedade funciona nos dias atuais. Em outros momentos da história houve outras formas de produzir, tá? Ou na época da escravidão, ou na época do feudalismo, a servidão, tá? Então, o capitalismo é isso, é a parte prática, a parte concreta. E o liberalismo é a parte teórica, que vai justificar ou vai dizer por que esse é o melhor sistema, tá? Então, se baseia o liberalismo na ideia da liberdade de empreender, de que as pessoas devem ser livres para empreender, para ganhar dinheiro. Então, no capitalismo, por exemplo, o professor Fábio pode deixar de ser professor aqui e abrir um carrinho de cachorro-quente, abrir uma padaria, uma pizzaria, uma empresa e ganhar dinheiro. Eu posso empreender. Parte da ideia também da liberdade de contrato, né? Que as pessoas são livres para celebrar ou fazer contratos entre si. Então eu posso fazer contrato com vocês, vocês comigo. Ninguém é obrigado a fazer um contrato, nós somos livres para fazer ou não fazer, inclusive o contrato de trabalho. Tá certo? Ainda a questão da propriedade privada, evidente, né? Porque se eu sou livre para empreender, se eu sou livre para fazer contrato, então devo ser livre também para possuir coisas, né? A propriedade privada, tá? Que é o prêmio pelo meu esforço, pelo meu trabalho, segundo a ideia do liberalismo. Tá? Então, Adam Smith é o clássico disso, né? Numa das partes mais importantes do seu livro, A Origem da Riqueza das Nações, ele vai tratar, por exemplo, da fabricação dos alfinetes. É a passagem mais, todo mundo conhece essa passagem, né? Que ele fala que um trabalhador, se ele fizer, né, o todinho alfinete, ele vai fazer, sei lá, 200 alfinetes. E se agora com a divisão do trabalho, ele vai fazer, sei lá, 200 mil alfinetes no mesmo período, tá? Então, é um livro que vai mudar aí, ou vai transformar a ideia que se tinha sobre a economia, né? Então, o tipo de economia anterior é do tipo do mercantilismo, tá? Que é uma outra forma, e agora é liberalismo da Adam Smith. Vamos lá no slide de novo, por favor? Então, olha só, agora vamos falar do cercamento, né? Que uma das características do capitalismo, e portanto do liberalismo, é a ideia da mão de obra livre. Não é? Porque no capitalismo o operário ele não é escravo, ele não é servo, ele não está preso à empresa. A qualquer momento ele pode sair. Ele quiser pedir demissão, ele pede, ele não está preso lá com uma corrente, não é? Muito bem, de onde sai essa mão de obra livre, então, que vai dar origem aí ao proletariado, né? Ao operário, ao assalariado, tá? No caso da Inglaterra, será do cercamento. Tá? Então, o que é esse cercamento? Olha, no interior da Inglaterra, né, os grandes proprietários vão tomar pequenas propriedades, vão cercar. Então, você tinha aqui um pequeno sitiante, tá? Um pequeno agricultor, um pequeno criador, e aí um grande vai cercar e vai expulsar essa pessoa que, às vezes, é de forma violenta, né? Ameaçando. Então, essa pessoa aqui, ó, perde a terra, né? E ela é mandada para a cidade. E lá na cidade está acontecendo o quê? A Revolução Industrial, né? Então está aqui a chaminé. Então essa pessoa é mão de obra livre, porque ela não tem nada, né? Ela não tem mais a terra, ela não está presa à terra mais, e agora então, ela sendo livre, vai vender a sua mão de obra para o empresário, né? Para aquele que é dono aí da indústria, tá? Então, faz parte desse momento histórico. Claro que essa mão de obra livre, ela começa lá ainda na Idade Média, né, com o surgimento do capitalismo, ela vai avançando. Não é um processo que, de repente, aconteceu aqui no século XIX, tá?
mas ele se consolida nesse período que nós estamos estudando, tá bom? Então vamos ver algumas imagens aqui a esse respeito. Aqui está a figura, então, do Adam Smith, um dos maiores pensadores, né, do liberalismo, tá? Então, é impossível você falar em liberalismo se não conhecer o Adam Smith, tá? Então, a leitura do seu livro é fundamental para qualquer pessoa que se diga entendedor do que seja o liberalismo, tá? É importante que a gente tenha isso bastante em mente, né? A importância de a gente voltar lá nos clássicos, né? Na origem dos termos dos quais nós falamos, tá? E aqui, então, nós temos um exemplo disso, né? Um exemplo do cercamento das terras. Então, você tem aqui, né, as terras comuns aqui, por exemplo, tá? Então, grandes proprietários vão cercar isso aqui e vão tomar para si, né? Expulsando, então, aqueles que viviam da terra até aquele momento ali, tá? Aqui nós temos uma outra imagem bastante interessante, né? Aqui já tem o trem, né, dos primeiros trens, tá? Na Revolução Industrial, aqui tem uma mina, né? Então ali tem um motor para tirar a água da mina, né? E aqui a figura, então, do mineiro inglês, daquele que trabalha nas minas de carvão, tá? No caso aqui, carvão mineral, tá certo? Então, tá aqui o operário, né? Aquele que vai trabalhar aí nessas indústrias. Então aqui o icônico, né? A icônica chaminé esfumaçada que simboliza aí toda a Revolução Industrial, tá? Então, agora podemos ir adiante. Muito bem, tá? Então, Revolução Industrial normalmente é dividida em duas partes, às vezes em 3 ou até 4, né? Mas aqui clássico aqui para nós é a primeira e a segunda Revolução Industrial. Então, no caso da segunda Revolução Industrial, ela vai começar em meados do século XIX e vai até 1914 aproximadamente. Claro, gente, que essas datas são datas aproximadas, é apenas para que a gente tenha uma noção, né? Não é que chegou lá em 1914 acabou a segunda Revolução Industrial, alguém levantou uma plaquinha e disse que tinha acabado a Revolução Industrial. Não é assim que funcionam as coisas, né? Mas esse é o período aproximado aqui. Então, começa no século XIX e avança para o século XX, né? Ó, 1860 é século XIX, 1914 é século XX, tá? Então, veja só, o ferro, o carvão e o vapor, tá? Eles caracterizam a primeira Revolução Industrial, tá bom? Agora, na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter o aço, a eletricidade e o petróleo. Agora, presta atenção, não significa que esses outros elementos foram dispensados, que acabou o vapor, ou que acabou o carvão, ou que acabou o ferro, só porque agora nós chamamos de segunda Revolução Industrial. Veja, também não foi um processo assim que naquele dia ninguém mais usava carvão, agora todo mundo usa eletricidade, ninguém mais usa vapor, só usa petróleo, ninguém mais usa ferro. Não é assim que funciona o processo histórico, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes, não é, na cabeça principalmente do aluno lá do fundamental, que não compreende esses processos, fica muito fragmentado, né? Primeira e segunda. Então, às vezes fica parecendo que acabou uma, começou a outra completamente diferente. Não, isso é um processo, né? Que vai se modificando, que não é o mesmo em todas as regiões, que não é o mesmo em todos os países, tá bom? Bom, então o que caracteriza agora a segunda, então? O aço, tá? Já havia aço antes, tá bom? Só que o aço que era produzido em pequena quantidade, era muito caro, né? Agora a diferença é que o aço será produzido em grande quantidade, Essa é a diferença fundamental, né, do aço agora, no século XIX, tá? E o aço anterior que existia já fazia algum tempo. O aço, na verdade, é ferro, tá, gente? Pra quem não sabe, né, aço é uma forma de você preparar o ferro, tá certo? A eletricidade, que o homem também já conhecia anteriormente, tá? Mas agora ele consegue controlar produzir e guardar a eletricidade, né? Baterias, pilhas e produzir com geradores eletricidade. Não é mais agora só a eletricidade que se conhecia, era a eletricidade estática e a eletricidade dos raios, né? Agora você podia controlá-la e, portanto, produzir um motor. Né? Aí houve um avanço teórico também, né?
quando se descobriu que era possível converter energia elétrica em energia magnética e vice-versa. Existe uma equação aí que explica essa conversão, tá? Então, você pode hoje ter um motor. Então, quando você vê, por exemplo, um motor do ventilador na sua casa, da batedeira de bolo, do liquidificador, é isso, né? É graças ao século XIX, tá? E, então, também o petróleo, o uso, então, agora do petróleo para várias coisas, tá? Então, o petróleo, por exemplo, na produção do gás, tá? Que vai iluminar e aquecer as casas, né? O querosene, que também iluminará as casas, tá? E, por fim, o óleo diesel e a gasolina, que será utilizado, então, nos motores de combustão interna, tá? Porque o vapor será substituído aos poucos, tanto pelo motor elétrico quanto pelo motor de combustão interna, que existe até hoje. Então, por mais que nós tenhamos um carro sofisticado, vamos imaginar aí o mais sofisticado dos automóveis, aqueles carros de luxo, aqueles que a gente sonha em comprar, que custam milhões de dólares, né? Tem computadores que fazem tudo lá. Mas lá dentro do motor ainda é o motor a combustão interna, ainda é a gasolina que explode, mexe os pistões, que move a roda. E é isso. Tá? O princípio do motor que nós ainda usamos hoje ainda é o da Revolução Industrial do século XIX. E o petróleo aqui tem um papel importante nisso. Tá? Então, na primeira Revolução Industrial, ferro, carvão, energia a vapor. Na segunda, o aço, a eletricidade e o petróleo passam a caracterizar aí um novo patamar aqui na Revolução Industrial. Então vamos ver agora umas imagens para ilustrar isso, tá? Então aqui, ó, nós temos o processo Bessemer, tá, de produção de aço. Existe toda uma polêmica aí sobre a invenção desse processo, tá? Normalmente nós chamamos do processo Bessemer, mas isso não era uma coisa que fosse consenso naquela época, tá bom? Mas ele vai produzir aço, então, em grande quantidade, portanto, vai baratear o uso do aço. Então, o aço vai possibilitar transformações fantásticas na arquitetura, por exemplo, permitindo construções que tinham vãos enormes, né? As construções que nós temos hoje, graças ao aço. Se não tivesse aço, a gente não tinha, né? Hoje, você tem um edifício, por exemplo, tá? Você pode tirar todo o tijolo das paredes e o edifício vai ficar em pé. Porque o que segura a parede no edifício não é o tijolo, né? O tijolo é só para fechar a parede. São as vigas e os pilares, né? A estrutura. Tá? Então, quem acompanha a construção do edifício sabe disso. Primeiro eles fazem toda a parte da coluna das vigas e depois preenchem. Ora, o que tem nessas vigas? Dentro dessas vigas, além do concreto, nós temos o aço, né? Nós temos as barras de aço ali. Então, ele é fundamental para as grandes construções que nós temos hoje, tá? Então, ele mudou realmente a história, assim como o uso de cimento do tipo Portland, né? O cimento utilizado até o século XIX era um tipo de cimento ainda lá do Império Romano. No século XIX vai ser usado um outro tipo de cimento diferente, que é o que nós usamos hoje, tá? Que também contribuiu para essa revolução nas formas de construir. O aço também vai permitir que a gente construa máquinas, né? O automóvel, geladeira, fogão, coisas aí do século XIX e XX são feitos com chapas de aço, né? Nós temos que lembrar, então, desse período aqui, tá? Nessa outra imagem, nós temos um aparelho cinematógrafo, tá? Que nada mais é do que um aparelhinho para gravar imagens, tá certo? Então, veja só. A fotografia também é do século XIX e o cinema também, né? 1895 é a primeira sessão de cinema do mundo, né? Dezembro de 1895, tá? Então, para projetar a imagem do cinema lá na tela, é preciso eletricidade, né? Para ter uma lâmpada, tá certo? Então, tudo isso foi fundamental. Então, aqui o cinematógrafo dos irmãos Lumière, os franceses que inventaram aí o cinema, tá? E aqui o Georges Henri Bissell, um dos primeiros a explorar o petróleo. Então, esse rapaz aqui, um americano, né, lá, que foi um dos primeiros a perceber a importância do petróleo, a importância econômica que tinha o petróleo, tá certo? Então, é importante que a gente tenha tudo isso em vista. Vamos voltar lá no slide? Volta lá no slide, por favor, para mim. Isso, muito bem. Então, agora
nós vamos para a resolução da situação problema, tá? Nós vamos falar aqui da indústria e do cotidiano. Esse será o tema aqui da nossa situação problema, tá bom? Então, nessa situação problema, nós vamos refletir sobre a questão do impacto da industrialização no cotidiano das pessoas. Qual foi o impacto disso, tá? Problematizando a situação problema, tá? A existência de indústrias é algo tão normal para nós que mal lembramos que houve época na história, bem recente, na qual elas não existiam. Então, vou ler de novo. Olha só. A existência de indústrias é algo tão normal para nós que mal lembramos que houve época na história, bem recente, tá? Bem recentemente, na qual elas não existiam. Quais os impactos da indústria, né, que foram gerados no nosso cotidiano, tá? Então, veja só, nós realmente esquecemos, né? Estamos acostumados com o mundo industrial, tudo que te compra, a gente, é industrializado, tudo, tudo. Mesmo aquilo que você acha que não é, é. Ah, mas eu fiz um pão em casa, fez um pão em casa, mas o fogão industrializado, o trigo industrializado, o fósforo que você usou, a forma que você assou o pão, né? Tudo isso é industrializado, gente. Não tem escapatória. Hoje não há escapatória de usar coisas feitas em indústrias. Faz parte de tanto que nós temos que explicar o que é ser num mundo que não tem indústria, né? A maior parte da história humana não tinha indústria e a gente acaba esquecendo disso, tá? Então é óbvio que isso gerou um impacto no cotidiano, na vida, né, das pessoas. Não é possível que uma transformação gigantesca dessa não tenha mudado a forma das pessoas viverem, tá? Vamos lá no slide. Olha só, então, resolvendo a SCP, a situação problema. A industrialização alterou, por exemplo, esse é um dos exemplos, tá? A noção de tempo. A noção de tempo. Veio o tempo da fábrica, o tempo que tem que ser exato, né? A organização das cidades. Imagina como teve que mudar as cidades com o surgimento do automóvel ou da energia elétrica, né? Com muita coisa mudou, tá certo? O sistema educacional, tá? Houve com a industrialização um intenso aumento da escolaridade, né? A sofisticação da indústria exigia operários que soubessem ler, escrever e fazer conta, tá? E, enfim, mudou nossa forma de pensar. A nossa ideia, por exemplo, de consumir para ser feliz, né? Nós hoje, a humanidade sempre consumiu coisas para viver, mas hoje a gente vive para consumir, né? Faz parte dessas transformações aí geradas pela Revolução Industrial. Na verdade, toda a nossa vida gira em torno de objetos industrializados, né? Mesmo quando a gente vive em áreas rurais, não tem jeito como evitar isso, né? Não tem, né? As telhas das casas que a gente usa, a tábua que a gente usa, o tijolo que a gente usa, o cimento, a areia, tudo é industrializado. Há um tempo atrás, um autor chamado Alvin Toffler, né, ele lançou um livro chamado A Terceira Onda, fez muito sucesso na década de 80, 90, e ele falava das 3 ondas de desenvolvimento, né? Então ele falava de uma primeira onda de desenvolvimento que foi a invenção da agricultura, lá na passagem do Paleolítico para o Neolítico, lá na pré-história. Depois uma segunda onda de desenvolvimento, de transformação mundial, que teria sido justamente a Revolução Industrial do século XVIII e século XIX. Então ele falava já na década de 80, 90, de uma terceira onda que seria os computadores, né? Seria a informática, né? Seria aí a questão da internet, que ainda estava bem no começo ainda, mas ele já previa uma terceira onda, que seria essa do desenvolvimento, tá? Então, para ele, a Revolução Industrial seria, então, essa segunda transformação. Veja, a primeira há 12 mil anos, 13 mil anos, tá? Uma outra
há cento e poucos anos, 200 anos, e agora uma terceira. Então, é isso que nós estamos vendo agora, seria então essa segunda onda de desenvolvimento, portanto, que mudou muito a forma, inclusive, a gente vê, né, as coisas que como nós trabalhamos no dia a dia, né, sair no horário para chegar à empresa, bater o cartão, ou então colocar o dedão, né? Hoje em dia muitas empresas não tem mais cartão, tem dedão, né? A gente põe o dedo lá e marca o horário que a gente entrou, o horário que a gente saiu, né? A própria produção dos alimentos, a forma como nós nos alimentamos, tá certo? Aquela alimentação que a gente fazia em casa, com a família, isso deixa de existir. Nós passamos hoje uma boa parte do tempo fora de casa, almoçamos na empresa, almoçamos na rua, no restaurante, ou fazemos um lanche, uma série de transformações no das pessoas, tá? É que nós estamos habituados, então a gente não percebe como isso é uma coisa cultural, histórica, social, né? Não é uma coisa natural que a gente viva dessa forma. Vamos voltar lá no slide? Então, mesmo que a gente viva nas áreas mais remotas, nós vamos ter influência aí do mundo industrializado. Não tem como fugir disso, tá bom? Então vamos adiante. Atividade de interação agora que nós vamos ter, tá bom? Veja só, muito da literatura convencional se perde na cadeia de invenções da Revolução Industrial, elaborando cronologias dos diferentes inventos e ligando-os por uma causalidade fortuita. Séculos de inovações direcionadas à produção seriam ligadas por acidentes, tá? Então, às vezes parece, né, que as invenções falam assim, inventou o telefone, inventou o rádio, inventou o cinema, inventou a lâmpada, como se essas invenções fossem por acaso, né? E nada disso, na verdade, é bem assim, tá? As coisas são bem diferentes. Isso é toda uma ligação, toda uma relação, né, de séculos e séculos até chegar a essas inovações tecnológicas do século XIX, tá? Então, aqui a pergunta da interação é essa aqui. Qual o papel das inovações tecnológicas na Revolução Industrial, tá bom? Então, vocês têm uns minutinhos para pensar, daqui a pouquinho a gente retorna.
Bom, voltamos, vamos ver aqui a contribuição de uma aluna de Minas Gerais. A sua aluna comenta o seguinte sobre a economia de matéria-prima, diminuição de custo e melhoria do produto. Essa realmente é uma característica, né? Uma consequência aí dos avanços tecnológicos. Você economiza matéria-prima porque você melhora os processos produtivos, né? Então você pode usar menos e novas matérias-primas também, né? Não só uma economia, mas também você passa a usar novas matérias-primas, tá? Dimensão do custo, não é? Porque você tem máquinas mais eficientes, você passa a usar com mais eficiência e aí não é só a questão da tecnologia em termos de máquina, mas a melhora nos processos. Nós vamos lembrar, por exemplo, que a administração, ela surgiu nesse período, né, no século XIX, que surge a técnica da administração de empresas. Então, você vai aperfeiçoar a forma de aperfeiçoar, de produzir as coisas, tá? E, por fim, a melhoria do produto. Tem outra aqui de Tapetinga que fala assim: contribui para a eficiência e qualidade da produção. Na área social, acaba requerendo a especialização do trabalho. Exatamente, nós passamos a ser mais especializados, né? Fazemos uma coisa só em vários lugares, né? Em várias, não só na indústria, mas em várias outras. Muito bem, então vamos lá naquele slide, por gentileza. Então, vamos adiante. Então, a segunda revolução industrial, aí do meados do século XIX até 1914, tá certo? Então, nós temos a primeira, que começa lá no século XVIII e vai até meados do século XIX, depois a segunda aqui, tá bom? Então, veja, claro, né, que essas datas são apenas indicações, não significa que ela aconteceu exatamente assim ou em todos os países foi exatamente assim, tá bom? E sempre são a cronologia em história, ela deve servir como baliza, né? Eu sempre considero que a data em história é como se fosse a pontinha do iceberg, né? É só para a gente saber onde o iceberg está, mas a maior parte do iceberg está para dentro da água, né? Então, a data, ela é para a gente se localizar ali, para a gente não bater no iceberg, mas é importante que a gente saiba que existem muito mais coisas além da própria data, tá bom? Então, vamos adiante aqui. Mais tecnologia. Vamos falar, então, do telefone, né? Importante nesse período. Olha só como é que nós estamos tão acostumados com o telefone, todo mundo tem celular hoje, até criança tem telefone celular, né? As pessoas hoje nem têm mais telefone fixo, né? Então as pessoas passam a ter só o celular, que parece que sempre foi assim. Mas olha só, gente, até o século XIX, as pessoas não tinham telefone, né? E até bem recentemente, inclusive no Brasil, por exemplo, a maior parte da população não tinha telefone. Até a década de 90, poucas pessoas no Brasil tinham telefone, tá? Mas olha só que fantástico isso, é poder falar com a pessoa à distância. Olha que coisa maravilhosa que é isso, né? Você está aqui, vocês estão aí, eu estou aqui, eu posso falar com vocês pelo telefone, eu estiver esperando ter celular aqui, falo com vocês, não é? Ou a pessoa do outro lado do mundo, lá no Japão, olha que coisa maravilhosa, mas não existia. Então a sua invenção transformou profundamente a forma como as pessoas se comunicam, né? Diminuiu o mundo foi ficando menor, né? Uma forma de comunicação que deixou o mundo menor. Faz parte, então, o Alexandre Graham Bell, que inventou o telefone, ele foi fantástico, né? Fantástico, você podia agora conversar aí com outro, mas só que, lembrando, né, que ele vai ser o ápice de muitas contribuições, tá certo? Até chegar lá na invenção do telefone, muitas pessoas pensaram, até que ele conseguiu reunir todo aquele conhecimento de séculos de conhecimento para poder fazer o telefone. Então, a ciência e a tecnologia não é fruto de um gênio que está sentado um dia e aparece para ele a solução do problema. Não, é fruto do esforço. Às vezes, muitas pessoas desconhecidas até chegar lá naquele que então fica famoso, né? Que acaba entrando para a história de forma mais intensa. Tá? Vamos voltar lá no slide? Aqui outra invenção fantástica do século XIX, faz parte da Revolução Industrial, é a fotografia. Tá aí outra coisa também que é
inacreditável, né? Também outra que nós estamos tão acostumados com fotografia, hoje nós chamamos fotografias demais até, né? O celular de qualquer pessoa tem centenas e centenas de fotografias, as pessoas tiram fotografia de qualquer coisa. Hoje a gente vai numa loja, por exemplo, né? E aí você quer mostrar para, sei lá, para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, né, para alguém, o preço de alguma coisa, então você tira foto lá, né, para guardar aquilo, para comparar com a outra, né, você tira foto, né, da comida que você está comendo para postar nas redes sociais, e os alunos tiram foto no banheiro, né, aluno adora tirar foto no banheiro, não sei o que tem banheiro que é tão atraente, é o espelho, né, tira foto no espelho, faz biquinho, né, hoje tira foto a um monte, as crianças de hoje nem sabem o que é revelar, né, o que é revelar uma fotografia, né. Eu que sou uma pessoa já bastante experiente, né? No meu tempo não tinha essas coisas, tinha que tirar foto, tinha um filme, você tirava foto, e era o X foto. Você comprou um filme de 24 poses, era 24 poses, né? Hoje não, você tira quantas fotos vocês quiserem, a gente quiser, né? Então é muito, registrar a imagem, vocês pensem, parem, vamos ver se a gente consegue pensar o que é representar, né, gravar a imagem real, não é uma pintura, não é desenho, é a pessoa mesmo ali no papel. No começo nem era papel, né? Mas vamos usar o exemplo do papel. Pôr no papel a imagem da pessoa. Olha, isso é fantástico, mudou a vida das pessoas com certeza. Vamos voltar lá no slide? Né? E outra é o motor de combustão interna que vai gerar o automóvel, né, e outros veículos de transporte, né, de locomoção, e que existe até hoje, que é o mesmo, tá? Por isso que eu sempre repito, né, nas minhas aulas, quando explico essa questão, que no século XIX ele é essencial. Se você não entender o século XIX, você não entende nada. Porque todo o nosso mundo gira em torno de coisas ou inventadas ou descobertas no século XIX. No século XX, no século XXI, gente, a gente não tem pouquíssimas invenções que sejam realmente novas. Talvez ali as bombas nucleares. O restante, professor, mas e o computador? Mas sem eletricidade, que é do século XIX, não tinha computador, né? Então, se não tiver, graças ao domínio da eletricidade no século XIX, que nós temos computador. Mas televisão também é eletricidade. Tá certo? Então, o que nós temos hoje, né, de telefonia, de fotografia, de motor, tudo, a nossa forma de comer, a comida que nós temos, comida enlatada, tá? Tempero, nossa, tudo que vocês podem, a comida congelada, tudo isso é século XIX, tá? Então, vamos ver algumas imagens a esse respeito agora. Esse é o Graham Bell, né, o inventor do telefone, fica simpático, parece o Papai Noel, né? É o Alexandre Graham Bell. O Dom Pedro II, imperador do Brasil, esteve nos Estados Unidos lá, foi uma das primeiras pessoas a usar o telefone, né? O Alexandre Graham Bell aí, né, conheceu aí o nosso imperador, tá? Aqui uma fotografia do final do século XIX, né? Uma época que você tinha que ficar paradinho ali para poder tirar a fotografia, tá? Não se pode tirar foto de qualquer forma, de qualquer jeito, né? E, por fim, aqui, um dos primeiros automóveis, tá? Reparem que ele parece uma carroça, né? Porque não havia aí o design do carro, né? Então, os primeiros... É interessante ver isso, né? Como a gente fica preso ao design antigo da carroça, né? Esse é o caso aqui, tá? Parece mais uma carroça do que um automóvel, mas é que daqui que vai evoluir todo o design dos automóveis que nós temos hoje, tá? Então são coisas fantásticas, vai revolucionar o transporte e as cidades que vão ter que se ajustar a esse tipo de transporte, tá bom? Então, por aí, podemos ir adiante. O imperialismo europeu. Nós vamos falar agora de uma das consequências também da Revolução Industrial, um fenômeno que está ligado ao surgimento da indústria na Europa, que é o imperialismo europeu. Então, nós vamos falar agora sobre isso aqui, chamado imperialismo, tá? Veja só, Revolução Industrial e imperialismo, tá? Então, veja só, nós vamos entender aqui. Quando nós falamos de imperialismo, nós estamos sempre falando da conquista de alguma coisa, tá? De um país conquistar outro. Isso que forma um império,
tá? Então, quando um país domina outras regiões além do seu território original. Então, nós temos o império. Então, no século XIX, era necessário mais matéria-prima, algodão, carvão, cobre e também mercado consumidor para os produtos industrializados europeus. Porque uma das características do capitalismo é que ele tem que estar sempre crescendo, né? Para poder continuar gerando mais empregos e mais renda e mais consumo e assim por diante. Então era preciso vender as coisas em outros lugares além da própria Europa. Então os países industrializados europeus, né? A Inglaterra, principalmente a França, depois a Alemanha, vão conquistar extensas áreas de terra na África e na Ásia e na Oceania, né? E de lá, então, serão retiradas matérias-primas e para lá será vendido os produtos. Então, por exemplo, o caso da Índia é o caso típico, né? Eles vão vender algodão para os ingleses, então o algodão sai da Índia, vai até a Inglaterra, lá o algodão é transformado em tecido e volta para vender para os próprios indianos, tá? Então esse processo vai acontecer muito. Lá da Indochina, a Indochina é aquela península onde está o Vietnã, o Camboja, lá no sudoeste, né, no sudeste asiático, lá será retirada uma coisa chamada laca, que era uma resina de árvore que servia para encapar os fios elétricos, porque não havia plástico no século XIX, tá? Então eles encapavam os fios elétricos com essa resina chamada laca. Mais tarde, essa laca também será utilizada para fazer o disco, antes do vinil, tá? Que é coisa da Segunda Guerra Mundial, vai se usar a laca para fazer o disco onde será gravada a música que a gente vai poder ouvir lá na vitrola, lá no início do século XX, tá? Então essa laca saía dessa região e ia para a Europa para ser industrializada. Então havia um monte de lugares assim. Então isso é uma relação íntima entre esse imperialismo, esse domínio, tá? E a Revolução Industrial. Vamos voltar lá no slide? Então vejam. Era necessário, né, a matéria-prima. O que é matéria-prima? Matéria que é usada para fabricar as coisas, tá? Então, ferro, carvão, algodão, a laca que eu falei para vocês, o cobre, assim por diante, e também mercados consumidores, tá certo? Muito bem. Agora, havia uma justificativa. Por quê? Não é? Porque era justo que a Inglaterra conquistasse a Índia. Por que era justo que os europeus conquistassem essas regiões? Então, a justificativa era a pretensa superioridade do europeu. Então, o europeu se dizia superior. Olha só, eu conquisto porque eu sou superior. Na verdade, esses povos são inferiores. Na verdade, estou fazendo até um bem para eles, né? Porque eu estou lá, estou levando a civilização até eles. Vejam, eles não comiam, usavam garfo e faca, comiam com a mão. Olha que absurdo, que povo atrasado, comer com a mão, né? E aí eles têm que comer com garfo e faca. E é claro, quem é que fabrica o garfo e faca? Os europeus. Olha só, eles sentavam no chão para comer. Não, o certo é sentar na cadeira. Quem é que fabrica a cadeira? O europeu. Não, se vestir dessa forma está errado, tem que vestir a roupa europeia. Quem é que fabrica a roupa europeia? O europeu, tá certo? Então, veja que existe uma relação entre essa questão ideológica de conquista por essa pretensa superioridade e os interesses econômicos. Eles andam juntos ali na conquista de todas estas regiões, tá bom? Então, vamos voltar lá no slide. Então, veja só, tá? É uma pretensa superioridade do europeu. E aqui nós temos uma charge que mostra bem isso, tá? Chama o fardo do homem branco, né? O peso do homem branco, tá? Essa é a ideologia do imperialismo. Então, um autor chamado Kipling, ele vai dizer assim que o homem branco estava fazendo um sacrifício, ó. Aqui o inglês e o norte-americano. É um sacrifício ter que levar esse povo atrasado, né? E aqui feito de forma em caricatura, né? Meio animalesca, assim. Então, para essa ideologia, né? O branco que estava se sacrificando, porque tinha que entrar em contato com essas pessoas atrasadas e levá-las, então, até a civilização. O fardo do homem branco. Então, um poeta muito famoso na Inglaterra, o Kipling, e a partir desse negócio, desse fardo do homem branco, tá? Nós temos essa charge aqui, tá bom? Aqui nós temos um mapa mundo das colônias em 1890, né, que, por exemplo, a Austrália e aqui da Inglaterra, o Canadá,
né? Aqui tem a parte francesa e assim por diante, tá? Então, olha só o tamanho da Inglaterra, ó, a Inglaterra é aqui, ó o tamanho da Austrália, da Índia, do Canadá, né? A Inglaterra dominava tudo isso aí, ó, África do Sul e muitas outras regiões, tá? E aqui o mapa do Congo, né? O Congo belga. O Congo, ele era uma propriedade do rei da Bélgica. Pertencia aí ao rei da Bélgica, a propriedade dele. Daí ele explorava aí, além da escravidão, ele também explorava a questão do marfim, do ouro, dos diamantes. O Congo é uma região muito rica em termos minerais, não é? E outras coisas, mas principalmente minerais. E aí vive até hoje bastante conflito por conta disso, tá? Muito bem, podemos ir adiante. Agora, nós vamos falar então do imperialismo inglês, né? No caso do imperialismo da própria Inglaterra, né? Da própria Inglaterra. Então, veja, ele é o caso típico, mas houve imperialismo francês, imperialismo até norte-americano, há imperialismo japonês, há imperialismo de outros países, tá bom? Não é só dos ingleses. Mas vamos falar mais apropriadamente do imperialismo inglês, porque ele é típico, né? A Inglaterra era, né, o império onde o sol nunca se punha, porque no mundo inteiro tinha algum pedacinho de terra que era da Inglaterra. Então vamos lá no slide. Então veja só, né? O Império Britânico, tá? E a era vitoriana. Então, o que é esse Império Britânico? Esse Império Britânico é todas essas regiões dominadas aí pelos ingleses. Então, eles vão se estabelecer em várias regiões, e é por isso que essas regiões falam inglês, que é o caso do Canadá, por exemplo, é o caso da Austrália, Nova Zelândia, é o caso da Índia, que você fala inglês, né? Em várias outras regiões, África do Sul, né? Fora os Estados Unidos, mas os Estados Unidos já tinha sido independente no século XVIII, então a gente não conta aqui no caso do imperialismo inglês. Isso tornou a Inglaterra o país mais poderoso, mais rico do século XIX, né? A Inglaterra tinha esse ar, né? essa impressão, né? O orgulho de todo o poder que os ingleses tinham. E isso fez com que eles se distanciassem muito dos outros países, tá? Então, até 1914, quando os americanos assumem, né, após a Primeira Guerra Mundial, os americanos assumem a dianteira na hegemonia econômica e industrial, será então a Inglaterra. Claro que aí, depois do surgimento da Alemanha, ela será ameaçada pela economia alemã, isso vai ser uma das causas lá da Primeira Guerra Mundial, mas ela vai durante muitos anos, a Inglaterra vai ser o símbolo aí do que tinha de mais desenvolvido e mais rico, tá? Inclusive em termos de finanças, né? Ele era o credor do mundo. Então, o Brasil, por exemplo, no século XIX, emprestou muito dinheiro na Inglaterra, né? Muito do que foi construído no Brasil naquela época é de capital ou de tecnologia inglesa. Então, as primeiras estradas de ferro no Brasil, elas são estradas de ferro feitas a partir do modelo inglês, né? Do que seria a Inglaterra, né? Então, nós temos tivemos conflitos com a Inglaterra aqui no Brasil, né? A questão Christie, por exemplo, né? Nós tivemos várias questões com os ingleses, por exemplo, a questão da abolição da escravidão, a pressão inglesa pelo fim da escravidão. Eles tinham um poder, por exemplo, de ter criado a lei Bill Aberdeen, né? Que permitia que eles aprisionassem os navios negreiros em alto mar. Quem que dava esse poder para eles? Era a riqueza e o poder que a Revolução Industrial proporcionava, né? Além disso, a própria pressão para o Brasil, né, para os portugueses, quando Dom João chega aqui em 1808 e abre, né, os portos às nações amigas, tá, tem a ver com essa questão da indústria inglesa. Então, assim como o Brasil, eles vão ter uma importância na história de vários países, tá bom? Vamos lá no slide de novo? Então, vamos ver algumas imagens a esse respeito. Põe o slide lá, por favor. Então, aqui, ó, olha só, né, um mapa que mostra bem esse império, tá? Esse império britânico. Então, tudo que está a cor de rosinha aí
era o Império Britânico nesse momento, tá? Então aqui, ó, Canadá, aqui as 13 colônias até 1776, né? 1776, né? Aquele pedacinho ali. Só lembrando uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Houve duas guerras de independência dos Estados Unidos. Houve a Primeira Guerra, que começou aqui, e aí até a aceitação da Inglaterra. E no século XIX, os ingleses tentaram reconquistar os Estados Unidos, tá? E houve uma Segunda Guerra de Independência, né? Temos aqui a Guiana Inglesa, não é? Aqui, olha só, a Costa do Ouro, Nigéria, África do Sul, né? O Egito, Sudão, tá? O Quênia, Tanzânia, veja que toda uma ligação aqui, né? Norte a sul da África, a Índia, esta região aqui, onde é a Mesopotâmia, aqui, ó, onde fica a Palestina, tá? Aqui assim, ó, fica a Palestina, também era dominada pelos ingleses, a Índia, né? Aqui onde fica o Paquistão, hoje, essa região, aqui, ó, Austrália, né? Papua Nova Guiné, um pedacinho aqui, Nova Zelândia, essas ilhas todas aqui do Pacífico, né? Então, tudo isso aqui, ó, olha só quanta região do mundo é dominada por um país que é desse tamanho aqui, ó. E ainda a Inglaterra, se pensar só em Inglaterra, a Inglaterra é só um pedacinho dessa ilha, né? Porque na Grã-Bretanha tem 3 países, tá? Nessa outra imagem, nós temos um personagem famoso desse período, que é o Cecil Rhodes, tá? Então, o plano dele, né, era ligar a África de norte a sul, desde o Egito, no norte da África. Então, os ingleses vão controlar lá, inclusive, o canal de Suez, tá certo? Até a África do Sul. Então, você teria aqui uma ligação ferroviária de norte a sul, né? Isso parecia, naquele momento, importante para aí os ingleses, né? Então, e ele teve um papel importante na construção dessa ideia do Império Britânico, tá? O plano de uma ferrovia que ligasse a África de norte a sul. Então, passaria pelo Sudão, né? Até chegar ali na África do Sul, tá? E aqui, por fim, nós temos a famosíssima Rainha Vitória, que governou durante muito tempo, né? Ela é um personagem muito conhecido na história inglesa e justamente no seu governo que a Inglaterra se torna o grande império, né, industrial do mundo inteiro. Por isso que chama de a Era Vitoriana. Era Vitoriana, inclusive um estilo arquitetônico, né? O estilo vitoriano. E a sua morte, logo no comecinho do século XX, no finalzinho do século, no comecinho do século XX, marca e aí já as mudanças que vão ocorrer, né? A própria perda dos ingleses da hegemonia econômica mundial para os Estados Unidos, tá? Então é bastante simbólico a morte dela. Foi a primeiro velório, as primeiras cerimônias fúnebres que foram transmitidas, filmadas, né? As pessoas puderam, tem filme, né? Foi filmado isso, né? As primeiras vezes que as pessoas puderam ver a imagem, tá certo? Então aqui está ela numa fotografia aí de 1887. Para vocês terem uma ideia da importância dela, na Primeira Guerra Mundial, o rei da Inglaterra, tá? O imperador alemão e o czar russo, todos eram netos dela, tá? Eram todos primos, todos netos da Rainha Vitória, tá bom? Pra você ver como na Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de família, né? Então podemos ir adiante. Que situação, problema, imperialismo e cultura. Vamos trabalhar aqui a relação entre imperialismo e cultura, tá? Então, nessa situação problema, vamos refletir sobre a questão da influência cultural do imperialismo europeu do século XIX, tá? Então, quando nós falamos cultura, tá? Existem muitas definições do que seja cultura. Existem muitas. Você procurar na internet, procurar em artigos, em livros que tratam do termo cultura, existem muitas definições. Eu gosto de uma muito simples e que mata bastante, dá para explicar bastante coisa da história. Que é assim, cultura é o conjunto daquilo que nós pensamos, fazemos e sentimos, tá? E ela é expressa através de muitas coisas concretas, né, dos símbolos, das formas simbólicas e assim por diante, tá? Então, quando nós falamos aqui influência cultural, é influência na forma de a gente pensar, de sentir, de a gente fazer, do imperialismo europeu. Então, teve impacto, né, na forma das pessoas pensarem. Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar.
Então, problematizando a situação problema. Por mais que as economias vizinhas do Brasil sejam importantes parceiros comerciais, como é o caso da Argentina, por exemplo, e dividam conosco uma série de traços históricos e políticos comuns, nós somos colonizados por países ibéricos no século XV, XVI, não é? Sempre consideramos sinal de erudição o conhecimento das línguas das potências europeias. Então, veja bem, vou ler de novo, acompanhe a leitura aqui do professor Fábio. Olha só. Por mais que as economias vizinhas do Brasil sejam importantes parceiros comerciais e dividam conosco uma série de traços históricos e políticos comuns, sempre consideramos sinal de erudição o conhecimento das línguas das potências europeias, ou seja, o inglês e o francês. É muito mais chique você saber francês e inglês, tá? Então, a questão é, por que isso, então, ocorre, né? Por que é chique? Então, até a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o chique era saber falar francês. Apesar da importância econômica da Inglaterra, no caso do Brasil, a França tinha uma hegemonia cultural, né? Então a moda francesa, a literatura francesa, o francês era ensinado na escola e não o inglês, né? Os cardápios, por exemplo, dos restaurantes brasileiros, né? No início do século XX, eles eram em francês. Se você não fosse uma pessoa que soubesse francês, você não conseguiria comer num restaurante no Brasil, né? Então saber falar francês era chique, né? Os ricos e famosos falavam francês. Vamos voltar no slide? Tá? Então, por que isso ocorre? Vamos à solução aqui, então, da nossa situação problema, tá? Olha só, a nossa relação com a língua inglesa e com os centros difusores da produção cultural britânica e estadunidense são representativas da ligação entre o Reino Unido e o resto do mundo. Ainda que nunca tenha pertencido formalmente ao Império Britânico, o Brasil sempre esteve sob sua influência desde a independência até a emergência de um novo poder, no caso dos Estados Unidos. Vou ler de novo, ó. A nossa relação com a língua inglesa, tá? E com os centros difusores da produção cultural britânica e estadunidense dos Estados Unidos, tá? São representativas da ligação entre o Reino Unido e o resto do mundo. Ainda que nunca tenha pertencido formalmente ao Império Britânico. O Brasil nunca pertenceu aos ingleses, né? O Brasil era de Portugal, tá? Então, aliás, desde a independência, desde antes da independência, né? Mesmo a gente ainda era pertencente a Portugal, né? Ou parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, nós tínhamos uma influência muito grande dos britânicos aqui, né? Dos ingleses aqui entre nós, tá? Então, isso vai explicar por que a língua inglesa. Tenho certeza que a todo momento nós estamos vendo palavras em inglês, né? Por exemplo, né? Então, em vez de entrega a domicílio, delivery, né? Você vai numa loja, não tem lá desconto, está escrito off, 50% off, né? Por quê? A gente diz uma palavra, 50% de desconto. Não, a gente prefere escrever off. Por quê? Porque é mais chique, só por isso, porque não tem razão nenhuma para te usar office. Existe uma palavra em português muito boa e que diz exatamente o que é, 50% de desconto. Mas nós usamos essa palavra, né? Nós aprendemos na escola o inglês, em geral o inglês. Raras escolas ensinam o espanhol ou qualquer outra opção, não tem uma opção, né? É inglês, tá? Mesmo que a gente não consiga aprender de fato, né? O inglês ensinado na escola realmente às vezes deixa muito a desejar, mas todos nós aprendemos e sempre é reforçado o tempo todo isso na televisão. Por exemplo, as propagandas, né, de escolas de inglês, né, desde as escolas tradicionais até as escolas online, que tentam vender a ideia, né, de que se você não aprender inglês, você não consegue um emprego bom, você não consegue ter sucesso na vida, né, que é fácil aprender inglês, que é necessário aprender nesse mundo globalizado e assim por diante, tá? Então faz parte dessa nossa ideia. Por isso que nós acabamos, né, no imaginário brasileiro, acabamos por deixar de lado, por exemplo, nossos vizinhos aqui. Né? A gente tem que lembrar o tempo todo que nós somos latino-americanos. Quando a gente fala a palavra latino-americano,
Não parece que é com a gente, né? Parece que é com o mexicano, argentino, paraguaio, né? Da Nicarágua, cubano, né? Parece que a gente não é latino-americano, tá? É claro que isso é explicado pela própria formação histórica do Brasil, né? Porque teve algumas diferenças em relação às colônias espanholas. Isso vai explicar, inclusive, essa ligação maior com a Inglaterra e depois, né, com a hegemonia americana com os Estados Unidos, tá? Então, acaba a influência inglesa e francesa, né, e assume aí no século XX a hegemonia dos Estados Unidos. Vamos voltar lá no slide, então? Então, veja só, tá? Vamos reforçar aqui que a nossa relação, então, com a língua inglesa vem dessa ideia, desse tempo, né, que desde a independência até antes da independência, nós tínhamos essa relação muito grande com os ingleses e mais tarde com os Estados Unidos, tá bom? Então, vamos adiante. Atividade de interação. Olha só isso aqui, esse texto. Vou ler bem devagarinho, ó. Seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Trecho do poema de Kipling. Explique a caracterização metade demônio, metade criança. Então ele está chamando aqui os povos colonizados de metade demônio, metade criança. Então vocês têm um tempinho para pensar, daqui a pouquinho a gente retorna para responder.
Muito bem, estamos de volta. Vamos ver aqui com uma contribuição do Polo de Maravilha, Santa Catarina. Diz assim: metade demônio pela cultura que eles trazem consigo e metade criança, refere-se à ingenuidade dos mesmos, né? Aluno Luciano que mandou exatamente isso, né? A questão da cultura, né? Da incompreensão da cultura e especialmente a questão da religião, né? Por não ter a religião cristã, portanto já são demônios. Por outro lado, por não, ele é visto, né, como um ingênuo, né, por não ter tecnologia, muitas vezes por andar nu, né? Então tem muito a ver com essa questão. Aliás, essa visão entre o paraíso e o inferno, né, que é muito comum do colonizador, é bastante antiga, desde lá do tempo dos portugueses e espanhóis, na primeira leva de colonização ainda lá, da época das grandes navegações, já havia essa ideia, né, contraditória entre o demônio e o anjo, né, do índio, né, do nativo ser muitas vezes encarado como o bom selvagem ou como o selvagem canibal, né? Então, você tinha essa visão, permanece aí existindo nesse momento aí, tá bom? Então, vamos lá no slide. Tá? Então, tem a ver com isso, né? Veja só a ideia que o europeu tinha, né? Por isso que ele fala aqui, o poeta, né? Metade demônio, metade criança, tá? Bom, recapitulando, tá? Um novo paradigma produtivo entre os séculos XVIII e XIX, tá? Então veja que veja a importância de se aprofundar no estudo do século XIX, tá? Eu queria inclusive convidar você a fazer isso, tá? Procure, aliás, essa é uma característica do professor de história, né? Do historiador, de toda pessoa, mas especialmente do que vai lecionar. Tem que estar sempre estudando. E o século XIX é fundamental porque lá tem a origem de muitas das coisas que nós fazemos, sentimos e pensamos, portanto, da nossa própria cultura. Esse é o contexto histórico fundamental para entender o que nós temos hoje. Então, se hoje nós usamos computador, é graças ao domínio da eletricidade, né? Se hoje nós damos um automóvel, é graças a invenção do século XIX. Hoje nós vamos no cinema, lotamos lá um cinema que tem aquela tela gigantesca para assistir, né, aqueles filmes de super-heróis, não é? Graças à invenção do século XIX. Se nós podemos andar à noite, porque tem uma luz elétrica na nossa casa, porque tem luz elétrica lá na rua, né? É graças ao século XIX. Se nós podemos tirar fotografia com o nosso celular, é graças a duas invenções do século XIX, o telefone e a fotografia, né? Se nós podemos hoje nos comunicar com a outra parte do mundo, né? Se nós podemos hoje, muito dos remédios, muito dos princípios, né? Se hoje os médicos lavam a mão, antes de fazer uma cirurgia, é graças ao século XIX. Imagina que antes disso, se você usa um lápis, gente, lápis é a invenção do século XIX. Colocar um pedaço de carvão, né, porque o grafite nada mais é do que carvão, num pedaço de madeira para escrever, é coisa do século XIX. Se você vai no mercado lá e compra uma latinha de salsicha enlatada, lembra que aquela latinha de aço foi invenção do século XIX, comida enlatada do século XIX. Se você vai no mercado lá comprar aquele tempero quadradinho que vem num cubo, sabe aqueles quadradinhos de tempero, né, que te usa em casa? Então, aí tem duas marcas famosas, uma que começa com M, outra começa com K. Então, aquelas empresas do século XIX. Você vai no mercado lá e compra aquele refrigerante escuro, doce, chamado Coca-Cola, aquela invenção do século XIX. Olha só, Coca-Cola é do século XIX, tá? Então, se você não entender todas essas coisas, não é? Você não vai entender o que nós passamos hoje. Então, hoje, se nós discutimos o comunismo, o perigo comunista e não sei o quê, se você não está lá no século XIX, né? O Marx lá do século XIX. Então, se você não entender aquele período, gente, você não consegue entender o restante da nossa história, dos dias de hoje, os conflitos de hoje, né? Aliás, é uma das coisas que mais falta, inclusive, né? Nós, costumeiramente, estamos falando de coisas que nós não conhecemos profundamente. Isso não pode acontecer. Então, vamos voltar lá no Adam Smith, voltar lá naqueles historiadores, naqueles pensadores do século XIX, Augusto Conte, aqueles caras, para poder entender daquilo que nós estamos, dos debates de hoje, né?
né? Nós ainda estamos debatendo teorias filosóficas, econômicas, sociais, ideologias criadas no século XIX. E é por isso que nós temos que voltar lá para estudar, para poder entender tudo isso que está acontecendo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, né? E até uma próxima oportunidade para continuar estudando aí a história da contemporânea do século XIX, do século XVIII e do século XIX. Até mais!